Estamos aqui para dar continuidade à nossa semana de debates, de opiniões sobre a reforma tributária. Durante a semana estamos tratando com todos os autores, já falamos com o senador Oriovisto Guimarães e o Alberto Macedo sobre a PEC 46, falamos com o Nelson Machado e o Dr. Eurico sobre a PEC 45, falaremos ainda com o deputado Luiz Carlos Raoni sobre a PEC 110, encerraremos esse ciclo com o secretário do Governo para a Reforma Tributária, Bernardo Api, e hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Everardo Maciel. Nós estamos fazendo esse ciclo de debate entre as entidades de contabilidade do Estado de São Paulo, todas elas unidas, querem ouvir a opinião sobre reforma tributária, querem entender e debater essa reforma, a necessidade dela, as vantagens, para nós também levarmos aos nossos representados se é importante ter essa reforma, se vale a pena a gente dar continuidade e quais delas pode ser mais vantajosa à sociedade. Então hoje, como eu disse, recebendo o Dr. Everardo Maciel. Dr. Everardo Maciel é consultor tributário, professor da Escola Federal de Magistratura do TRF1, autor de artigos em jornais e em livros de direito tributário, membro da Academia Internacional de Direito e Economia, exerceu vários cargos públicos, dentre eles de secretário da Fazenda de Pernambuco, do Distrito Federal e secretário da Receita Federal. Nós estamos aqui hoje também com o Claudinei Tonon, que é presidente do Sindicato dos Contabilistas do Estado de São Paulo, que vai nos ajudar a fazer essas entrevistas ao Dr. Everardo Maciel. E eu já passo a palavra ao Dr. Everardo Maciel para fazer a sua primeira colocação, já com uma pergunta, né? Na sua visão, Dr. Everardo, o Brasil precisa de uma reforma tributária e uma reforma tributária como está prevista nas PECs 45 e na PEC 110? Boa tarde. Primeiro, agradecer ao SESCOM, na pessoa do seu presidente, Carlos Batistão, pelo convite para participar desse encontro, dessa conversa quase que informal, e por seu intermédio cumprimentar a todos que nos acompanham nesse evento. Carlos, deixe-me dizer algo de início. É completamente compreensível o clamor por uma reforma tributária. E há muitas razões para isso. Seja porque o sistema revela muita insegurança jurídica, seja porque o sistema tributário se apresenta com muitas falhas, seja porque há um descompasso muito grande entre o tamanho da carga tributária e a qualidade e a extensão do gasto público, dos serviços públicos. Por tudo isso é compreensível. Agora, reforma tributária não é um conceito determinado. Reforma tributária é um conceito indeterminado. Quer dizer, eu posso falar de uma reforma tributária, mas não de reforma tributária. Como qualquer reforma na vida, uma reforma monetária, uma reforma agrária, uma reforma urbana ou mais simples, a reforma de uma casa. A reforma de uma casa é boa ou ruim? Bom, depende do que eu quero fazer e depende da reforma. Quer dizer, eu não tenho uma resposta pronta para dizer isso. Mas eu vejo vários problemas em todos os projetos. E vejo problemas que eu posso agrupar em três categorias. Problema relacionado ao objeto da reforma. Segundo, problemas relacionados com o método da reforma. Terceiro, problemas associados à estratégia da reforma. São três coisas distintas, mas que se articulam, que se integram, para no final dizer que as reformas tributárias, os projetos de reforma tributária, começam com um erro básico. São projetos à procura de problemas. Nós não temos sequer um consenso quanto a quais são e em que extensão são os problemas tributários. Eu não conheço os problemas, eu não sei qual a reforma adequada. Então, eu posso dizer
E a reforma tributária é rigorosamente um processo, não é um evento, mas ela converteu-se num instrumento de mobilização política. No final de contas é isso. Quer dizer, portanto, está muito longe de ser um projeto que pretenda corrigir as imperfeições, os erros do sistema tributário brasileiro. Porque reforma é um conceito indeterminado, ele se presta muito à mistificação. Essa mistificação, ela se apoia em a defesa de platitudes, ou o que eu chamo de generalidade reluzente. Alguém diz, vamos simplificar o sistema tributário. Todo mundo é a favor. Mas o que quer dizer simplificar? Queremos fazer mais justiça fiscal. Todo mundo é a favor. Mas o que é justiça fiscal? Não se discute com profundidade os assuntos. Onde é que está o erro? Porque não se diz qual é o problema. Que problema quer resolver? Então, além disso, eu vejo com muita frequência alguns projetos se apresentarem com exercícios mirabolantes, exóticos exercícios de econometria. O que é que vai acontecer no Brasil daqui a 15 anos se eu fizer uma reforma tributária que eu desconheço? E alguém chega a dizer, vai crescer tantos por cento o PIB ou quanto por cento? Isso é uma fantasia. Fantasia completa. O Paul Romer, que é prêmio Nobel da Economia, chama isso de Mad Math. Matemática dos loucos. Não é nada. É só uma fantasia que se faz por isso. E, além disso, também se presta muito, nesse âmbito das mistificações, a demagogia política. Quer dizer, sou eu que vou fazer a reforma. Aperta quem fala isso. Me dá uma chance de eu fazer perguntas a essas pessoas, se eles sabem o que de fato é a reforma. Para que a reforma? Qual o objeto da reforma? Reforma pode ter vários focos. O grave é que tentam fazer saltos lógicos de conexão entre os vários focos. Vou dar 4 focos. O foco do processo tributário. Isto é uma coisa completamente diferente do burocratismo tributário. Completamente diferente do federalismo fiscal e completamente diferente de questões relacionadas à materialidade dos tributos, tanto nos conceitos genéricos quanto nos específicos. Então, alguém diz o seguinte, vou dizer algo que é muito conhecido de todos que atuam nas suas áreas, em suas áreas. Se diz o seguinte, o Brasil gasta, se repete isso, 2.500 horas por ano para pagar impostos. Portanto, em virtude disso, eu tenho que criar um IVA. Nada tem a ver uma coisa com outra. Um está no campo das obrigações principais, o outro está no campo das obrigações acessórias. Agora, vejamos isso. Essa informação das 2.500 horas foi extraída de uma pesquisa promovida pelo Banco Mundial, chamada Doing Business. Bom, aí vejamos o seguinte, eu vou dar uma resposta e cada um pode responder a si mesmo a mesma coisa. Eu não conheço nenhuma empresa que gaste 2.500 horas por ano para pagar imposto no Brasil. Nenhum. Como é que é a média de 2.500? Isso não tem nexo. E depois eu observei o seguinte, que numa longa série, 10 anos talvez, o número é igual. Isso é impossível. Não aumentou 1 hora, nem diminuiu 1 hora. É porque é uma adivinhação. Alguém chegou a dizer para mim no debate, disse, mas, Everardo, há uma empresa que gasta 27.000 horas por ano para pagar imposto no Brasil. Eu disse, olha, eu conheço essa empresa. Conhece, sim. Eu não sei o nome dela, mas seu domicílio fiscal. Ela está no cinturão de asteroides, entre Júpiter e Marte. Porque na translação da Terra não tem tantas horas assim. Passou muito do que tem em um ano. Portanto,
que a pessoa se deu conta que esse número não tem nexo. Pois bem, no 2020, 2019, agora não estou certo, o Banco Mundial resolveu, usou uma expressão eufemismo, descontinuar a pesquisa. Descontinuar quer dizer o seguinte, acabar com a pesquisa. Porque descobriram que existiam muitas fraudes e inconsistências. Ainda assim, nós ficamos repetindo isso para justificar a adoção do IVA. Não só não tem nexo, como o número está errado. Como também eu vi até propaganda disso, há uma propaganda que está veiculada na internet, dizendo para mostrar como é complexo o sistema brasileiro, o tributário brasileiro. Aí fala no tal dos sapatos Crocs. Veja bem, foi feita uma classificação, a receita foi para um lado, depois mudou, voltou para outro, portanto é muito complicado. Eu fiquei intrigado com aquilo, porque na importação, o IPI de qualquer sapato é zero. Se você mudar a classificação, o tributo é zero, continua sendo zero. E fui ver o que era. Não tinha nada a ver com tributação. Isso tinha a ver com direitos compensatórios antidumping em relação à importação feita por uma empresa da China. Quer dizer, é assunto relacionado com o comércio exterior. Mas as pessoas tiram como se fosse uma explicação a mais, uma razão a mais, para explicar a complexidade do sistema tributário brasileiro. Bom, e depois ficam trazendo propostas. Isto deu certo na Nova Zelândia. O que é que o Brasil tem a ver com a Nova Zelândia? Nada. Nova Zelândia é uma ilha onde tem mais ovelha do que gente, com um nível cultural bastante elevado. Não é o caso do Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Eu tomo a liberdade de citar uma frase do grande jurista e filósofo Michel Reale, em um livro chamado Por uma Constituição Brasileira. Não é apenas no organismo biológico que se manifesta o fenômeno da rejeição. Todo transplante, mesmo no organismo social, importa rejeição, dadas as circunstâncias de cada comunidade, de cada nação. O nacionalismo é plenamente legítimo quando ele reivindica o respeito às peculiaridades de cada povo e situa seus problemas no contexto sempre conflitante de interesses universais. Isso está no livro Por uma Constituição Brasileira. Bom, com isso espero ter respondido a primeira pergunta, portanto, abrir essa nossa conversa em forma. Ok. Doutor Everaldo, bom, aí partindo do princípio aí que você já até comentou, você acredita que a unificação de tributos, como está proposto aí nas PECs 45 e 110, trarão simplificação, transparência, segurança jurídica e redução do contencioso tributário? Não. Aumentará o contencioso tributário e não é simplificação nenhuma. Eu vou explicar por quê. Projetos querem fazer a fusão entre PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Nesse ambiente aqui fica fácil falar, porque vocês compreenderão clareza o que eu vou falar. Vamos começar. Comecemos pelo PIS e COFINS. Vamos primeiro dizer o seguinte: PIS e COFINS são a mesma coisa hoje. Todo contador sabe disso. A diferença mínima em relação a um universo quase inexpressivo de contribuintes, a diferença entre o PIS e o COFINS. A legislação é idêntica, porque eu trabalhei para que elas ficassem idênticas. Então, não é tanto que ninguém fala PIS, COFINS, o PIS e a COFINS. Mas chega a dizer de uma maneira, o PIS, COFINS, que eles são uma coisa só. Até o DARF é único. A retenção é única. Não são iguais. Mas se são iguais, para que fundir? Bom, alguém poderia fazer outra pergunta. Mas se são iguais, por que não fundir? E eu vou responder por que não fundir. Porque COFINS é fonte de financiamento da Seguridade Social. PIS é fonte de financiamento do seguro-desemprego e do BNDES. Quando eu faço a fusão, o conflito se dá no gasto.
Não na tributação, porque na tributação são iguais. Mas tem outro detalhe, vamos seguir em frente. Todos os contadores sabem disso. A base de cálculo do lucro presumido é a receita bruta. A base de cálculo do PIS/COFINS no regime cumulativo é a receita bruta. As duas são iguais, o que diferencia a alíquota. Que diferenças de alíquota não implicam diferença de substância, mas identifica a intensidade da incidência, não mais que isso. Pois bem, significa dizer que já nesse aspecto, PIS/COFINS é uma tributação aproximada da renda, não do consumo. Ou alguém vai dizer imposto de renda de consumo, que seria uma aberração. Então, a rigor, PIS/COFINS em regime cumulativo é como se fosse um adicional do imposto de renda. Nada mais do que isso, que são iguais. Bom, vamos sair para o não cumulativo. O não cumulativo, na concepção original, quem fez fui eu. Eu aproximei de quê? Do imposto de renda. Não de um imposto de consumo. Eu não teria nexo. Sobre isso, eu fiz um parecer que foi objeto de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de uma ação, e o Superior Tribunal de Justiça disse, é isso mesmo. Ora, então, veja como nós fazemos coisas curiosas. Nós dizemos o seguinte, nós tributamos muito o consumo e pouco a renda. É essa frase que se ouve? Aí, o que é que eu quero fazer com esse projeto? Acrescentar uma tributação de renda ao consumo. Portanto, eu vou amplificar o problema que eu tenho hoje. Por que a alíquota fica alta? Porque eu estou somando coisas que não se somam. São coisas completamente distintas. Bom, e se eu colocar IPVA, IPTU, ITBI, vai ficar maior. Quanto mais imposto eu acrescentar, mais a alíquota vai subir. Então, eu coloco PIS/COFINS num raciocínio equivocado, precário, tecnicamente, que implica aumento da alíquota. Vamos agora pegar o IPI. Querem acabar o IPI, querem um imposto seletivo. Mas o IPI é um imposto seletivo. Então, se é um imposto seletivo, para que é que eu preciso extinguir o imposto seletivo? Para que é um imposto seletivo? Mas é porque tem uma agenda oculta. Qual é a agenda oculta? É que nesse processo, de maneira disfarçada, se quer penalizar a Zona Franca de Manaus. É esse o objetivo oculto. O objetivo que não se diz. É aí onde está o problema. Bom, restaram ICMS e ISS. Bom, em tese, se eu tivesse trabalhando numa situação inicial, construindo modelos, certamente não haveria necessidade na tributação do consumo de distinguir serviço da mercadoria. Certamente. Mas isso foi feito há mais de 50 anos. Quando hoje eu vou pensar em fazer essa fusão, significa dizer que eu posso estar, eu entendo assim, ofendendo o Pacto Federativo. Que eu estou reduzindo a competência tributária dos municípios. Esse entendimento que eu escrevi em um artigo, juntamente com o professor Souza, o professor Humberto Ávila, o professor Roque Carrasa, o professor Humberto Ávila e o professor Kiyo Charada. Nós escrevemos um artigo chamando a atenção exatamente para esse aspecto. Portanto, significa dizer o seguinte, nós teremos um problema, quando falou em contencioso, temos um problema já em aberto de questionamento quanto à constitucionalidade, porque alguém poderia dizer, mas é uma mudança constitucional? Sim, é uma mudança constitucional, mas mudanças constitucionais não podem ofender cláusulas pétreas. Por isso que são pétreas.
E o Pacto Federativo é uma delas. Segunda razão para a questão do contencioso. Há uma ideia de que os sistemas conviveriam durante 10 anos. Então, nós não resolvemos nenhum problema que temos hoje e vamos abrir espaço para ter uma convivência de 10 anos com novos problemas. Portanto, é absolutamente razoável prever que, se isso acontecesse, vai aumentar o contencioso e não diminuir. O processo de transição, do ponto de vista de compensação entre os entes federativos, é de 50 anos. 50 anos, quer dizer, alguém pode imaginar como será o mundo daqui a 50 anos? Ou, no limite, que eu espero que não aconteça, vai existir humanidade? E o projeto trata como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se o mundo fosse constante nos próximos 50 anos, quando, ao contrário, nós estamos vendo uma mudança extremamente acelerada de tudo no mundo, entre outras razões, pela revolução tecnológica. Quer dizer, tudo isso são fatos que não estão sendo considerados. Nós estamos fazendo propostas olhando para o passado, voltados para o passado, sem olhar para o futuro. Olha, mudança climática, revolução tecnológica, mudança do perfil demográfico. Nada disso é considerado, nada disso é pensado. É como se nós quiséssemos resolver uma partida que foi disputada nos anos 60. O mundo mudou. Por bem e por mal, mudou. E mudará. E mudará sempre. E, portanto, nada disso é considerado. Portanto, eu quero dizer o seguinte: fazer fusão de impostos não implica dizer em simplificação. Pode, ao contrário, tornar mais complicado. Eu uso sempre um exemplo figurativo para dizer o seguinte: você ponha nitrogênio em um canto, põe glicerina no outro. Nitrogênio é indispensável à vida. A glicerina, ela é neutra, não causa mal a ninguém. Mas se eu juntar nitrogênio com glicerina, eu faço dinamite. E aí vira uma coisa perigosa. Portanto, a fusão de duas coisas distintas não necessariamente produz uma terceira melhor do que as outras duas originais. Doutor Everardo, obrigado. O que a gente ouve dizer é que essa unificação, né, e a permissão para compensação de créditos traria sim uma clareza, né, na interpretação da legislação, coisa que às vezes de fato no PIS e no COFINS, não cumulativo, também no ISS, no ICMS, a gente tem algumas dificuldades. O senhor deixou claro na sua fala que essa junção e o formato que está, ele não trará essa tranquilidade, vamos dizer, essa eliminação da insegurança jurídica, e além disso eu entendi que o senhor disse também que haverá sim um aumento da carga tributária. Eu diria o seguinte, então, se a gente quiser de fato uma reforma que nos traga simplificação, nos traga uma segurança jurídica, uma previsibilidade, que reforma o senhor entende que seria adequada para o Brasil? Vamos separar em dois problemas. Primeira questão da segurança jurídica. A segunda, tornar o sistema mais eficiente e menos problemático. A questão da segurança jurídica está relacionada com algo que nada tem a ver com a materialidade dos tributos. Tem a ver com o processo. O processo não é isso. O processo não está sendo tratado. O processo não é discutido. E quando se diz que a insegurança jurídica, como é que ela se associa ao processo? É de várias formas. Uma delas é quando nós não temos limites para o lançamento de tributos. Pode a autoridade lançadora lançar como quiser, em qualquer proporção, que, se resultar insubsistente o lançamento, não tem nenhuma repercussão para o Estado. Quando algumas pessoas me perguntam, mas que absurdo esse lançamento, por que aquilo ocorreu? O que pode ocorrer? Tudo que pode ocorrer, ocorre. Simplesmente é a faculdade da potência. Bom, segundo, porque nós temos uma situação que é muito curiosa.
Na República, nós resolvemos adotar o controle difuso de constitucionalidade. Em que consiste? Na possibilidade de promover-se o questionamento de qualquer matéria, na perspectiva constitucional, perante um juiz de primeira instância, que é o modelo americano. Detalhe: se olha o capítulo Tributação da Constituição Brasileira, o número de palavras deste capítulo é o dobro de toda a Constituição americana, palavras de toda a Constituição americana. O dobro. Portanto, eu tenho possibilidades imensas de questionar. Bom, mas alguém diz, o Brasil, na década de 90, adotou também o controle concentrado. Ou seja, a discussão constitucional direta no Supremo, por uma ação declaratória de constitucionalidade, por uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Então, vamos olhar no enfrentamento disso a partir da ação declaratória de constitucionalidade. Ela não funciona. Não funciona por um erro de tradução. Porque diz que pretexto para ingressar com a ação declaratória de constitucionalidade é a existência de uma relevante controvérsia judicial. Não era judicial, era jurídica. Então, eu tenho que provar que é um conflito. Isso é inviável. Então, eu não tenho como conter isso. Então, temos discussões de natureza constitucional que levam 25 anos. Então, isso tem alguma coisa a ver com o tributo? Nenhum. Tem a ver com o processo tributário. É de outra natureza. Nós temos também, no mesmo campo da insegurança jurídica relacionada com o processo, que é um modelo ruim, que foi sendo degradado ao longo do tempo em relação aos conceitos. Por exemplo, é razoável, pensem em você como contadores, que levemos 50 anos para discutir o que é faturamento. É uma coisa ridícula. E pior, que a decisão foi errada. Quer dizer, então nós não temos uma pacificação dos conceitos. Então, se nós não temos conceitos pacificados, se nós não temos a possibilidade de encurtar, dar concretude ao princípio constitucional da duração razoável do processo, em relação às ações que são movidas por contribuintes, e estabelecer algum tipo de ônus para o lançamento insubsistente, nós vamos ter um contencioso permanente. E não tem nada a ver com tributo. É por essa razão, um levantamento que foi feito no Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, cujo Conselho Consultivo eu presido, em 2018, nós tínhamos um contencioso judicial administrativo da União, 3 trilhões e 400 bilhões. É mais da metade do PIB. Isso não tem nexo, mas não tem a ver com a materialidade do tributo. Você pode ter PIS, COFINS, IVA, não IVA, pós-IVA, e o problema continua sendo o mesmo. O problema está associado com o processo, mas ninguém dá bola para o processo. Mesmo porque muitos dos que lidam com isso não têm a menor noção do que seja o processo. Bom, esse é em relação à questão do contencioso. Agora, perguntar o que fazer para tornar mais consistente e mais subsistente o sistema tributário. Ora, comecemos resolvendo os problemas que temos. Os problemas são criados por nós. E nós ficamos reclamando da escuridão, apagando a luz. Eu vou dar um exemplo, que poderia dar uma lista enorme de exemplos. Nós temos um sistema de preços de transferência que é o mais simples do mundo. Precisa de a modernização, sim, mas são questões pontuais. Que é que nós dissemos? Nós preferimos jogar fora o sistema para adotar o inviável sistema da OCDE. Se isso passar, cobrem de mim isso que eu estou falando. Terá um aumento de contencioso infinito. Porque todas as coisas vão se operar a partir de critérios subjetivos.
Imaginem, os senhores que operam nesse campo, um contribuinte quis fazer um acordo prévio de preços com a Receita. Tem alguma chance? Nenhuma. Zero. E qualquer que seja esse acordo, isso é próprio dos sistemas anglo-saxônicos, da common law. Não é o caso do nosso regime, da civil law, do sistema romano-germânico, onde somos mais formalistas nesse aspecto. Os americanos discutem isso e é normal entre eles. Mas o modelo jurídico, o modelo de Estado é completamente diferente, para dizer que é o oposto. E nenhum é melhor do que o outro, são apenas diferentes. Eu sou pena dizer que a Alemanha tem um modelo pior do que os americanos. Não, são diferentes. Nós nos aliamos com a tradição alemã, italiana, francesa e não anglo-saxônica. E só isso. Aí vejamos o seguinte. Então, comecemos pelo começo. Eu vou dar exemplos e mostrar. Se fala o seguinte. Esse projeto é para acabar com a guerra fiscal. E eu pergunto à pessoa, o que é guerra fiscal? Não sabe responder. Guerra fiscal é uma palavra que só existe no Brasil. Fora, sequer tem tradução. Se você falar em fiscal war, em inglês, ninguém tem a menor ideia do que você está falando. Deve ser alguma excentricidade, porque não tem nexo. Então, vamos pegar guerra fiscal do ICMS. Eu fui secretário de Fazenda entre 1979 e 1982. Entre 1991 e 1994. Secretário da Receita entre 1995 e 2002. Para dizer o seguinte, até a Constituição de 88, não existia nada de guerra fiscal. E o que foi que aconteceu? Eu tenho muitos motivos, mas tem dois principais. O primeiro é de ordem administrativa. Em que consiste essa ordem administrativa? Na reforma administrativa do governo Collor, quando foi criado o Ministério da Economia, foi extinta a chamada Secretaria de Economia e Finanças. Extinta porque parecia esquisito ter uma Secretaria de Economia no Ministério da Economia. Mas acontece que apenas o nome estava errado. Essa Secretaria de Economia e Finanças, que tinha esse nome, eu não sei por que razão, era a Secretaria de Coordenação do ICMS. Então, extinguiram a coordenação nacional do ICMS, sendo o ICMS um imposto de vocação nacional. Não é a principal razão, tem a segunda razão. Na Constituição de 1988, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, diz que lei complementar vai estabelecer os critérios para concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do ICMS. Vem lá no ato das discussões constitucionais transitórias. Enquanto não existir a lei, prevalece, fica em vigor a Lei Complementar número 24 de janeiro de 1975. Qual o problema dessa Lei Complementar de janeiro de 1975? Dois tipos de problema. O primeiro problema é o seguinte, ela tem um critério de decisão exótico, que é a exigência de unanimidade, que fazia sentido antes no outro modelo. Segundo, não tem sanções. As sanções que estavam estipuladas no artigo 8º e diziam respeito à possibilidade de glosa do crédito, de créditos que foram concedidos com a base de incentivos fiscais concedidos regularmente, serão glosados. Acontece que essa glosa resulta em cumulatividade. Porque se o crédito não existe, ele tem que ser lançado. Vai ser lançado se o outro glosa, não dá o crédito, você cobra duas vezes. E, portanto, isso o Supremo disse não tem nexo. Isso é um erro aritmético. E a segunda, que era a possibilidade de estabelecer essa presunção de irregularidade na prestação de contas do governador, cuja administração foi concedida benefício. E essa presunção seria estabelecida pelo Tribunal de Contas da União. Acontece que, na Constituição de 88, essa possibilidade foi vedada, porque foi estabelecida qual era a competência do Tribunal de Contas da União, e não essa, que tinha sentido na estrutura constitucional anterior. Na nova não tem. Então, o que é que nós temos? Uma lei que não tem sanção.
Se uma lei não tem sanção, você faz qualquer coisa. Então, o que é que acontece? Alguém pratica guerra fiscal, e qual a sanção? Nenhuma. Então, agora, e a lei complementar? A lei complementar não existe. Em lugar de tratar disso, não era o caso de fazer a lei complementar, e que é pior, essa lei complementar foi como anteprojeto, já existe. Eu fui relator da Comissão de Revisão do Pacto Federativo, constituída no Senado Federal, foi presidido pelo ministro Nelson Jobim, com a participação do ministro Luiz Roberto Barroso, do professor Visganda, do professor Paulo Barros Carvalho e tantos outros. E nós elaboramos um projeto, está dormindo nas gavetas do Senado. Ou seja, ninguém quer isso. Prefere que tenhamos o problema da guerra fiscal. Então, nós elegemos o problema e quando isso é possível de resolver-se. E assim temos muito. Então, eu citei o problema de guerra fiscal. O número de alíquotas é elevado. Existe um número de alíquotas elevado? Sim. Mas tem uma razão de ser. Vamos ver por quê. Na Constituição anterior, o ICM, no artigo 24, parágrafo 7, é que ele dizia: o ICM terá alíquota uniforme em todo o território nacional. Eu administrei sempre com isso. Rapidamente se descobriu que estava errado. Em lugar de modificar essa Constituição, se inventou a redução de base de cálculo, que é a mesma coisa que a alíquota variável. Tanto faz eu dizer que uma alíquota é de 8%, como dizer que é a metade de 16%. É a mesma coisa? E na Constituição de 88, se permitiu que as alíquotas variassem, mas preservou-se a redução de base de cálculo. Combinação de redução de base de cálculo com alíquota variável é, para usar uma velha frase, nitroglicerina pura. Então, como é que faz para resolver isso? Proíbe redução de base de cálculo. Se fizer isso, há uma redução provavelmente de 80% das alíquotas do ICMS. Isso, o que é isso? Isso é uma norma de lei complementar que precisa de duas linhas. Mas em lugar de fazer isso, não, vamos dar tudo, jogar tudo fora, começar do zero. Em lugar de resolver problemas. É isso que eu quero dizer. Como começar para simplificar? Resolvendo os problemas conhecidos. Eu vou dar um outro exemplo de problema conhecido. Quando foi feito o regime não cumulativo do PIS/COFINS, se estabeleceu que seriam aproveitados os créditos associados a isso. Estava tudo normal. Eu expedi instrução normativa dizendo que era e nenhum problema. Vem alguém, altera a instrução normativa. Diz que, para ser mais preciso, altera um parágrafo de um artigo de uma instrução normativa. Para dizer, em outras palavras, o conceito de insumo seria análogo ao conceito de insumo aplicável ao IPI, que não tem nexo. Bom, em lugar de resolver esse artigo de instrução normativa, se fica discutindo durante quanto tempo? 20 anos o conceito de insumo. Não é a preferência pela confusão, não é opção preferencial pelo erro. Em lugar de corrigir, eu fico dizendo que tem problema. Sim, mas qual o problema que tem? O problema é esse. E qual a solução para o problema? Resolve o problema? Olha, e de qual problema que você quer resolver? É assim, questões relacionadas com a questão falou sobre a questão de compensação. Na área federal, entre os tributos federais, isso é perfeitamente lícito. Existem entraves que são ditados por administração do Instituto, não pelo Instituto. Mas esse é outro problema. É um problema administrativo, não é um problema conceitual. E sabe por que fui eu que promovi essa compensação universal? Em cima sempre de um fato concreto. Eu fui procurado por um contribuinte de Santa Catarina. Os valores, eu não me recordo, eu vou dar uma ordem de grandeza.
Ele me disse, secretário, eu tenho um crédito reconhecido pela Receita de 10 milhões de IPI. E eu tenho um débito de 10 milhões de PIS/COFINS. Eu queria que o senhor autorizasse a compensação. E eu disse para ele, olha, eu não posso, porque o IPI é partilhado com os estados e municípios. COFINS não é partilhado. Já, por sua vez, COFINS é vinculado ao Orçamento de Seguridade Social. IPI não pode ser vinculado. Se eu permitir a compensação, eu vou ferir normas constitucionais associadas à vinculação e partilha de tributos. A resposta dele foi assim, secretário, eu não entendi nada do que o senhor falou. Isso é uma coisa muito complicada para mim. Eu só queria que o senhor me respondesse uma coisa. Eu tenho um crédito de 10 e um débito de 10 de quanto? E eu fiquei no canto da parede e digo, esse cara tem razão. A minha resposta estava formalmente correta, mas estava no mundo, no âmbito real, errada. Então, chamei o coordenador de arrecadação. Você vai descer com esse contribuinte. O Banco do Brasil vai autorizar, portanto, a devolução do IPI e, no mesmo ato, fazer o pagamento do PIS/COFINS, como se fosse, portanto, um processo de devolução e pagamento instantâneo. E assim foi feito. Então, ele voltou e disse, olha, missão cumprida, tudo resolvido. Eu fiquei satisfeito. Mas depois eu pensei, eu vou passar o resto da vida fazendo isso. Porque isso acontece com frequência mesmo. Eu tenho que arrumar uma solução genérica. Que essa foi uma solução, vamos chamar assim, expedicionária. Quer dizer, a força bruta. Quer dizer, eu tenho que ter uma solução. Aí nós criamos o Instituto da Compensação Universal. Ela já existe no âmbito federal. Acumulação de créditos. Esse é um problema sério. Mas é um problema sério que está muito associado com fraudes. É preciso lembrar que a adoção do princípio de destino no IVA da União Europeia, no entendimento da procuradora Laura Kövesi, procuradora-geral da União Europeia, em entrevista dada no ano de 2022, fevereiro de 2022, chamar a atenção que esse princípio de destino, envolvendo, portanto, a devolução de créditos, resulta em fraudes na União Europeia. Não estou falando, isso não é numa república de banana, na União Europeia, que vão a 162 bilhões de euros anuais. Portanto, muito cuidado com isso. Resolver o problema da devolução tem soluções. Tem soluções para isso. Que é criatividade e muito profissionalismo. E a montagem de sistema de controles poderosos. Mas isto está no campo administrativo. Isso é administração tributária. Não é conceito de tributação, não. Alguém diz o seguinte, olha, nós vamos acabar com os incentivos fiscais e vamos conceder subsídios, permitir, autorizar a concessão de subsídios pela via orçamentária. Pensem bem. Cada um de vocês. Você é um empresário. Vai falar com o governador do estado do Rio Grande do Norte. Eu não tenho condições competitivas de instalar esse empreendimento, a não ser se tiver incentivo fiscal. O prazo de retorno do investimento é 10 anos. O governador disse, não, todo ano eu vou colocar no orçamento de subsídio para você. Algum empresário acreditaria nisso? Considerando, sobretudo, a natureza do orçamento brasileiro. Patético. Nenhum, eu posso assegurar, eu tenho absoluta segurança que eu faço, nenhum faria isso. Então, para concluir, então, Patrição, sobre respondendo o que é isso. Olha, começa pelo começo, começa resolvendo os problemas de hoje. Uma frase que eu não tenho certeza quanto ao que eu tentei confirmar, não consegui, mas vai fazer boa. Atribuída a Padre Antônio Vieira, o grande pregador barroco. As enfermidades presentes não se curam com remédios futuros. Vamos resolver as enfermidades presentes. Esse é o caminho. Aproveitando a sua experiência em questão às pequenas e médias empresas, tá? E a gente sabe que a maior parte no Brasil, mais de 90%, são PMEs, e
a maior parte, grande parte, pertence ao Simples Nacional. Dos modelos que estão vindo aí, o senhor acredita que vai trazer problemas? Como elas ficarão nesse contexto? Elas vão ser destruídas. No momento que eu digo que uma empresa que seja optante do Simples não pode transferir crédito, ela vai se converter estritamente no pequeno varejo. Ou seja, a força do empreendedorismo na sociedade pequena e microempresa vai morrer. Quando eu falo, inclusive conhecendo perto, que no final de contas quem criou o Simples e o objetivo, portanto, era dar vida e apareceram as empresas com a constituição do Simples. Eu lembro de uma frase dita pelo professor José Pastori, que falava na contratação de mão de obra temporária, dizendo que a contratação de mão de obra temporária foi um sucesso completo. Já o Simples funcionou. E sabe por que o Simples funcionou? Porque o Simples é simples. Simples assim. Então, é curioso isso, permita só acrescentar uma frase. É curioso ver o seguinte, é interessante que as pessoas falam em simplificação e querem acabar com o simples e o presumido. Isso chama dissonância cognitiva. Quer dizer, disso vai para um lado e vai para o outro. Doutor Everardo, o senhor criou o Simples em 1997, se não me engano, quando o Simples era simples. Eu vou dizer para o senhor que hoje o Simples não é nada simples também, não, viu? Hoje está bem mudado esse Simples. Para entender todas as tabelas, tudo que tem no Simples, ele está dando um grande trabalho para os contadores e para os empresários. Essa culpa eu não carrego. Tá bom. Quando eu criei o Simples, permita dizer até um aspecto mais pitoresco, para não ficar tão formal aqui, eu concebi o projeto inteiro, que o jornal Atari existia aqui em São Paulo, colocou como manchete, página inteira, Revolução. A proposta da criação do Simples. E quando eu levei para o então ministro da Fazenda, meu amigo Pedro Malan, eu disse a Malan, ele perguntou, por que esse acrônimo é simples? O que quer dizer essa sigla? Eu disse, olha, S é sistema, I é integrado, M é microempresa, P é pequena empresa e parei. Ele perguntou o LS. O Malan não tem resposta para tudo, não. Tendo resposta já para isso, eu já me dou satisfeito. É isso. Doutor Everardo, o senhor, no começo dessa fala sobre o Simples, o senhor falou alguma coisa de mão de obra, né? Eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque a gente está tratando do que tem aí, né? Já entendemos a sua contrariedade a esses projetos, mas nós estamos tratando do que tem e do que está se discutindo. E a gente entende que o que se está discutindo da MP 45 e da 110, ele vai trazer um encargo tributário ainda maior às empresas prestadoras de serviço, cuja mão de obra é 60%, 70% do seu custo. Como o senhor vê a desoneração da folha de salário? Se o senhor pensa, é possível fazer, isso seria uma coisa que ajudaria a melhorar a competitividade e a empregabilidade do país? Bom, vou pensar o seguinte, eu não gosto da expressão desonerar folha de salário. Eu prefiro dizer assim, mudar a base de cálculo. Não se trata de uma desoneração. Se trata de uma mudança de base de cálculo. O que é que nós temos como fato conhecido por todo mundo? Aumentou a expectativa de vida. Fato real. Você vê mulheres com 50 anos. Coisa que, no meu tempo, ao menos, seria inimaginável. Seria impensável. Eu vejo pessoas convivendo com perto de 100 anos. Isso é um fato que todos veem. Junto com isso, há uma redução da natalidade. Então, veja que coisa acontece. Nós estamos estreitando a base contributiva e ampliando a base de benefícios.
parte dos benefícios, topo dos benefícios dessa pirâmide. Então, estamos invertendo a pirâmide. Junto com isso vem a revolução tecnológica com a substituição de mão de obra pela inteligência artificial. Todos esses fatos que não são brasileiros, são do mundo inteiro, graus diferentes de relevância, mas é um fenômeno mundial. É também brasileiro. Tem que pensar em novas bases de financiamento. Vamos falar não da previdência, vou falar de algo mais amplo, seguros. Quer dizer, não é o seguro dos trabalhadores, mas também o seguro social dos que não são trabalhadores, que crescem em todo o mundo de forma impressionante. Países como a Estônia, praticamente todos os serviços são prestados por empreendedores, não por pessoas físicas, trabalhadoras. Não, isso mudou a natureza dessas coisas. Isso é um fenômeno mundial. O que eu digo é o seguinte: tal como está, pensar no financiamento da Previdência Social, tendo por base folha de salário, é um desastre. Isso dará errado inevitavelmente. Nós não estamos falando, eu não estou olhando aqui nem para o contribuinte. Eu estou com um olhar para o outro lado, que são os segurados. São os aposentados. Não vai ter dinheiro para eles. Porque essa base está encolhendo. Se a base está encolhendo, quer dizer, no momento que eu tiver, vai chegar um dado momento em que a única maneira que eu teria para pensar isso seria levar as alíquotas. As alíquotas brasileiras já são escandalosas em termos de tributação da folha de salário. Não tem mais nem para onde aumentar. E, evidentemente, que quando aumentar isso, é claro que leva ao pejotização, que é a maneira da pessoa evitar ser sacrificado no altar da incompetência. Então, vai para isso. Bom, tem que pensar em outras formas. Alguns falam em tributação de transações financeiras. Tem que ser pensado, o que eu posso dizer, e eu administrei isso, a CPMF, que existiu, com o objetivo arrecadatório, é bom que se diga, porque o objetivo na época era financiar, compensar a pressão de gasto que sofreu a saúde, por várias razões, que ela foi espremida entre o crescimento da Previdência e da assistência social, e também porque aumentaram dramaticamente os custos de saúde. Então, o objetivo era arrecadatório. Mas o que é que eu posso dizer em brevíssimas palavras? Primeiro, nenhum contencioso. Contencioso zero. Me parece que, só para me contrariar, houve um contencioso. Um contencioso pode dizer que é zero. E não tem nem certeza se houve. Bom, segundo, a arrecadação facílima. Do ponto de vista do contribuinte, facílimo. Portanto, custo de conformidade zero, custo de administração tributária zero. Por outra, mas isso vai promover uma enorme desintermediação financeira. Mentira, não aconteceu nada. Absolutamente nada. Bom, e como é que ficaram os pobres? Foram protegidos. Porque existia isenção para a CPMF. Quer dizer, não era simplesmente... Quais são as minhas dúvidas em relação a hoje? Eu tenho dúvidas. Hoje nós temos novidades sobre criptomoedas que não foram ainda suficientemente regulamentadas, adequadamente regulamentadas. Quer dizer, isso é um fato novo, que à época, obviamente, não existia. Então, com um pouco de cautela, com certo cuidado, eu caminharia nessa direção. Com algum cuidado, evidentemente. Ou seja, ensaio e erro. Cuidado para não pensar em substituir folha de salário, que isso não dá certo. Mas você pode mitigar a pressão tributária sobre a folha de salário. Isso sim.
Doutor Everardo, o senhor criou o Simples em 1997, se não me engano, quando o Simples era simples. Eu vou dizer para o senhor que hoje o Simples não é nada simples também, não, viu? Hoje está bem mudado esse Simples. Para entender todas as tabelas, tudo que tem no Simples, ele está dando um grande trabalho para os contadores e para os empresários. Essa culpa eu não carrego. Tá bom. Quando eu criei o Simples, permita dizer até um aspecto mais pitoresco, para não ficar tão formal aqui, eu consegui o projeto inteiro, que o jornal à tarde, existia aqui em São Paulo, colocou como manchete, página inteira, revolução. A proposta da criação do Simples. E quando eu levei para o então ministro da Fazenda, o amigo Pedro Malan, eu disse a Malan, ele perguntou, por que esse acrônimo é simples? O que quer dizer essa sigla? Eu disse, olha, S é sistema, I é integrado, M é microempresa, P é pequena empresa e parei. Ele perguntou o LS. Eu disse, Malan não tem resposta para tudo, não. Tendo resposta já para isso, já me deu satisfeito. É isso. Doutor Everardo, o senhor, no começo dessa fala sobre o Simples, o senhor falou alguma coisa de mão de obra, né? Eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque a gente está tratando do que tem aí, né? Já entendemos a sua contrariedade a esses projetos, mas nós estamos tratando do que tem e do que está se discutindo. E a gente entende que o que se está discutindo da MP 45 e da 110, ele vai trazer um encargo tributário ainda maior às empresas prestadoras de serviço, cuja mão de obra é 60%, 70% do seu custo. Como o senhor vê a desoneração da folha de salário? Se o senhor pensa, é possível fazer isso? Seria uma coisa que ajudaria a melhorar a competitividade e a empregabilidade do país? Bom, vamos pensar o seguinte, eu não gosto da expressão desonerar folha de salário. Eu prefiro dizer assim, mudar a base de cálculo. Não se trata de uma desoneração. Se trata de uma mudança de base de cálculo. O que é que nós temos como fato princípio para todo mundo? Aumentou a expectativa de vida. Fato real. Você vê mulheres com 50 anos. Coisa que, no meu tempo, ao menos, seria inimaginável. Seria impensável. Eu vejo pessoas convivendo com perto de 100 anos. Esse é o fato que todos veem. Junto com isso, há uma redução da natalidade. Então, veja que coisa acontece. Nós estamos estreitando a base contributiva e ampliando a base de benefícios. O parte dos benefícios. Topo dos benefícios dessa pirâmide. Então, estamos invertendo a pirâmide. Junto com isso vem a revolução tecnológica com a substituição de mão de obra pela inteligência artificial. Todos esses fatos que não são brasileiros, são do mundo inteiro, graus diferentes de relevância, mas é um fenômeno mundial. É também brasileiro. Tem que pensar em novas bases de financiamento. Vamos falar não da previdência, vou falar de algo mais amplo, seguros. Quer dizer, não é o seguro dos trabalhadores, mas também o seguro social dos que não são trabalhadores, que crescem em todo o mundo de forma impressionante. Países como a Estônia, praticamente todos os serviços são prestados por empreendedores, não por pessoas físicas, trabalhadoras. Não, isso mudou a natureza dessas coisas. Isso é um fenômeno mundial. O que eu digo é o seguinte, tal como está, pensar no financiamento da Previdência Social, tendo por base folha de salário, é um desastre. Isso dará errado inevitavelmente. Nós não estamos, eu não estou olhando aqui nem para o contribuinte. Eu estou com o olhar para o outro lado.
que são os segurados, são os aposentados. Não vai ter dinheiro para eles, porque essa base está encolhendo. Se a base está encolhendo, quer dizer, no momento que eu tiver, vai chegar um dado momento em que a única maneira que eu teria para pensar isso seria elevar as alíquotas. As alíquotas brasileiras já são escandalosas em termos de tributação da folha de salário. Não tem mais nem para onde aumentar. E, evidentemente, que quando aumentar isso, é claro que leva à pejotização, que é a maneira da pessoa evitar ser sacrificado no altar da incompetência. Então, vai para isso. Bom, tem que pensar em outras formas. Alguns falam em tributação de transações financeiras. Tem que ser pensado, o que eu posso dizer, e eu administrei isso, a CPMF, que existiu, com o objetivo arrecadatório, é bom que se diga, porque o objetivo na época era financiar, compensar a pressão de gasto que sofreu a saúde, por várias razões, que ela foi espremida entre o crescimento da Previdência e da assistência social, e também porque aumentaram dramaticamente os custos de saúde. Então, o objetivo era arrecadatório. Mas o que é que eu posso dizer, brevíssimas palavras sobre isso? Primeiro, nenhum contencioso. Contencioso zero. Me parece que, só para me contrariar, houve um contencioso. Um contencioso pode dizer que é zero. E não tenho nem certeza se houve. Bom, segundo, arrecadação facílima. Do ponto de vista do contribuinte, facílimo. Portanto, custo de conformidade zero, custo de administração tributária zero. Por outra, mas isso vai promover uma enorme desintermediação financeira. Mentira, não aconteceu nada. Absolutamente nada. Bom, e como é que ficaram os pobres? Foram protegidos. Porque existia isenção para a CPMF. Quer dizer, não era simplesmente... Quais são as minhas dúvidas em relação a hoje? Eu tenho dúvidas. Hoje nós temos novidades, são criptomoedas, que não foram ainda suficientemente regulamentadas, adequadamente regulamentadas. Quer dizer, isso é um fato novo, que à época, obviamente, não existia. Então, com um pouco de cautela, com certo cuidado, eu caminharia nessa direção. Com algum cuidado, evidentemente. Ou seja, ensaio e erro. Cuidado para não pensar em substituir folha de salário, que isso não dá certo. Mas você pode mitigar a pressão tributária sobre a folha de salário. Isso sim. Ok. Doutor Everaldo, vamos comentar um pouquinho aqui a respeito de lucros e dividendos, né? A tributação. Tem se falado muito, o governo anterior tentou, né? Mas não conseguiu levar adiante. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Bom, vejamos o seguinte. Um investidor, quando investe em uma empresa, eu vou dizer uma platitude, uma verdade. Ele está na expectativa de oferir lucro. E como é que esse lucro é materializado pelo investidor? Por meio dos dividendos. A distribuição de resultados. Então, isso é inevitável. Agora, então nós temos o seguinte. Quando eu vou tributar a empresa, eu tenho três possibilidades. Estou pensando no investidor. Tributo só na empresa. Tributo só na distribuição. Ou tributo na distribuição e na empresa. Meio óbvio que eu estou dizendo, mas é isso. A escolha, portanto, o que importa, portanto, é a carga tributária final que vai repercutir sobre o dividendo distribuído. O resultado final. Isso é que conta. Bom, e aí?
O que é que eu tenho que fazer? Essa decisão é uma decisão de caráter estritamente técnico. Eu tenho que ver qual é a melhor solução e estabelecer critérios. Do ponto de vista de evasão fiscal, a tributação de dividendos criava um fenômeno que hoje praticamente desapareceu no Brasil. Três contadores mais velhos sabem disso. Era chamada distribuição disfarçada de lucros, DDL. Isto era um inferno para o contribuinte, um inferno para o contador e um inferno para o fisco. O fisco gastava o tempo inteiro atrás de distribuição disfarçada de lucro. O tempo inteiro. Isso acabou. Então, primeira observação. Do ponto de vista da evasão fiscal ou da prevenção da evasão fiscal, a melhor forma é tributar só na empresa. Do ponto de vista do planejamento tributário. Do ponto de vista do planejamento tributário, o lucro nos dividendos são muito maiores as possibilidades de planejamento tributário abusivo do que tributar só na empresa. Vamos a um terceiro aspecto a considerar. Liberdade econômica. Alguém disse, para mim uma coisa sem nenhum sentido, diz, olha, se eu tributar os dividendos, eu vou estimular o investimento na própria empresa. Isso é dito com alguma frequência. Isso é falso. Primeiramente o seguinte, será que é bom sempre investir na própria empresa? Suponha que vocês são donos digamos, da Xerox. Que tal reinvestir na Xerox? É um desastre, né? Não faz mais sentido. Mas você foi obrigado a investir na própria empresa. Eu estava tentando me lembrar como é uma daquelas fitas, VHL. Eu nem me lembro mais, há tanto tempo que não existe. Que não existe mais. Você é dono daquilo. Você vai investir naquilo? Você é dono da Kodak. Máquina de fotografar. Vai reinvestir lá? Não. Agora, veja bem. O fato dos dividendos não serem tributados, porque já foram na empresa, ninguém fala em isenção. A legislação não fala em isenção de dividendos, não. Fala em não incidência. E para nós isso é uma diferença enorme. Não incidência está avisando, olha, já foi tributado. Não se trata de uma isenção, não. Se trata de um favor, porque já foi tributado. Bom, então vejamos do ponto de vista de liberdade econômica que eu estava falando. Se eu vou, não existe nenhuma restrição para que a pessoa reinvista na própria empresa. Então ele pode, recebendo os dividendos, reinvestir na própria empresa, investir em outra empresa, aplicar no mercado financeiro ou consumir. Portanto, não tributar os dividendos prestigia a ideia de liberdade econômica. Ele pode fazer o que quiser, sem nenhum tipo de dificuldade. Na prática, quando foi estabelecida a não incidência do imposto de renda na distribuição de dividendos, em 1996, o que é que aconteceu? Não apenas por isso, mas também por isso. A participação do IRPJ, período que eu estive na Receita, por onde eu posso me responsabilizar, portanto, entre 96 e 2002, o IRPJ cresceu sua participação do PIB em 50%. Eu não conheço um crescimento igual a esse na história da tributação da renda do mundo. Segundo, o IRPJ de 2002, cotejado com 96, que é o primeiro onde eu vi isso, utilizando o index como indexador do IPCA, teve um crescimento de 117%. Então, veja que coisa fantástica. A arrecadação cresceu e os contribuintes gostaram. Isso é um caso único, posso dizer. Onde os contribuintes gostaram, os contadores gostaram e o fisco gostou. Mas se deu certo, por que não acabar com isso? Como dizia Roberto Campos, o Brasil não desperdiça uma oportunidade de errar.
De acordo aí com do que foi discutido hoje, aí, das nossas questões aqui, né, me vem em mente que o que seria mais importante, uma reforma tributária, como está seguindo, ou uma reforma administrativa? Não, eu vejo bem. As duas coisas são distintas. Nada a ver uma coisa com a outra. Condicionar uma coisa a outra. E o que chama de reforma administrativa é uma forma muito acanhada de falar de reforma do Estado, que essa é a verdadeira questão. Agora, reforma do Estado não tem nada a ver com reforma administrativa. Agora, se disser o seguinte, estabelecer restrições ao crescimento do gasto público, sim, repercute sobre as exigências de tributos, se houver essa questão. Eu digo sempre o seguinte, quem faz carga tributária não é tributo, não. Quem faz carga tributária é despesa. É a despesa que puxa. Ninguém faz aumento de tributo, aumento de arrecadação, para estar guardando no tesouro, não. Para gastar. E só gasta quando há uma demanda de gasto. Porém, no Brasil, ninguém quer tratar disso, não. Eu digo, e já vi várias pessoas repetindo, digo sempre que não existe despesa órfã. Toda despesa tem pai e tem mãe. Se vai tocar na despesa, o pai e a mãe chegando na hora e dizem, aqui não, vai tocar no outro lugar. Aí inventaram um teto de gastos. Teto de gastos, eu posso até compreender como uma coisa assim, emergencial por um ano. Mas não tem nexo. É mais ou menos a imagem que eu faço assim. Você tem um recinto. Esse recinto tem mais gente do que comportaria. Então, alguém, em lugar de fazer com que pessoas saiam, fecham as portas, entregam os porretes na mão de cada um e diz, se matam quem sobreviver, os mortos a gente retira, vai ficar agora com o tamanho certo. Não é essa maneira mais inteligente. A forma de você tratar isso é estabelecer critérios de expansão e, portanto, tetos por despesa. O que é que faz a despesa crescer? A primeira, é óbvio, é a Previdência. Se eu não resolvo a Previdência, nada está resolvido. É tolice. Eu, em certa ocasião, escrevi que o Brasil tem uma arquitetura financeira muito peculiar. Tem muito piso e pouco teto. Piso tem para tudo. Agora, teto tem para nada. Então, essa questão, portanto, tamanho de carga tributária, ela se resolve no campo do gasto. O gasto público não necessariamente é reforma administrativa. E quando eu estou falando gastos previdenciários, não tem nada a ver com um tipo de administração. Então, é preferível dizer o seguinte, junto com a reforma, com reformas tributárias, todo o tempo tem que estar se cuidando da gestão do gasto público. Ok. O senhor falou muito bem. Toda despesa, você pode mexer em tudo, eu quero que você mexa, eu quero fazer a reforma administrativa do Estado, como o senhor melhor chamou, mas desde que não mexa na minha despesa, né? Eu quero também fazer a reforma tributária, desde que não me aumente imposto, não mexa aqui no meu lado, né? Isso é o que a gente ouve bastante, né? Doutor Everardo, diz também uma expressão engraçada, assim, a reforma será neutra. Não há reforma neutra, é impossível. Senão não é reforma. Neutra para arrecadação, é o que eles falam. Mas neutra para arrecadação significa dizer que um vai pagar mais ou menos. Exatamente. E nós que representamos a prestação de serviços, estamos preocupados com isso, porque a gente entende que a forma que está acontecendo vai aumentar muito a carga tributária da prestação de serviço, e que a gente ouve que vai se manter uma alíquota única, tem essa questão de a folha, que é o nosso grande custo, não dá crédito, e o senhor falou, lógico, não é desoneração, mudar a base, mas isso também não está se falando, pelo menos em princípio. É uma preocupação. Eu queria fazer uma última pergunta antes da sua fala final, porque o senhor falou bastante que isso não é simplificação, e nós não tratamos de uma PEC nova, que é a PEC 46, né, ela pode se chamar de reforma tributária, mas o que ela fala é uma simplificação, uma unificação das legislações estaduais e uma unificação
das legislações municipais. Eu queria, por fim, ouvir sua opinião a respeito disso, se isso seria, pelo menos essa seria uma simplificação, um início para uma reforma, doutor Everardo. Olha, deixa eu dizer, isso é tratar de problema atual. Nós temos dispersão legislativa? Temos. Mas se resolve, não precisa nem de emenda. Se resolve por lei complementar. Quer dizer, essas são operações, são infraconstitucionais. Por isso que eu digo que tem um defeito, não precisa de PEC nenhuma para fazer isso. A lei complementar me deu um papel que eu escrevo. Não tem dificuldade nenhuma. Portanto, o grande receio que eu tenho é dessa história de PECs, proposta de emenda constitucional. Nós estamos com a Constituição que é uma anarquia. Eu fiz uma conta grosseira, contador faria isso com melhor competência do eu, e medi o seguinte, constatei o seguinte, que de 1988 até o ano passado, nós tivemos uma emenda constitucional por trimestre. Uma emenda por trimestre. Eu medi, tive a boa vontade de medir, de quantificar todas as normas por essa só tomei de eficácia. Não assim, vigência, nada disso, revoga nada. Só de eficácia. Nós tivemos uma norma constitucional por semana. E ainda diz, e o pessoal ainda tem a petulância, a hipocrisia de dizer todos têm que ser a lei. Mas só fazer uma assinatura de periódico. Quer dizer, assina a Constituição. Quer dizer, eu tenho, portanto, a minha restrição, estão duas ordens. Primeiro, que isso não precisava de uma PEC. Isso se resolveria por legislação constitucional, num âmbito que toda vez que entrou uma PEC, saiu pior. Até a lei complementar é perigosa. Eu participei de uma comissão de expertos no Supremo para apreciar as leis complementares 192 e 194, tratar da questão do combustíveis. É difícil encontrar uma coisa de pior qualidade que aquilo. Na 194, eu vi uma coisa que eu pensei que eu estava com problema de visão. Num artigo e uma redação, um artigo seguinte tem a mesma redação igual. Porque fizeram mudança em dois lugares. Quer dizer, isso é uma aberração. Como técnica legislativa, uma aberração. Duas coisas iguais, na mesma PEC. E aí tem inconstitucionalidade, impropriedade, todos os gêneros, todas as coisas. É assim, qualidade legislativa lá embaixo. As PECs, tem uma PEC que foi no governo passado, aí, tratou de questão de transição, é uma coisa inacreditavelmente mal feita. Então, eu temo muito, portanto, por PECs. E tem uma segunda questão. Eu não conferi com precisão, mas parece que é assim. Se diz que o aproveitamento do crédito fica condicionado ao pagamento do tributo na etapa. Isso é impossível. Qualquer um dos senhores, das senhoras, é proprietário de uma plataforma. Marketplace. E acabou de comprar fornecedor por um determinado valor. A ideia dele é vender o mais rápido possível. Essa é a ideia da plataforma. Não é estar fazendo estoque, não. É vender rápido. É a celeridade que faz ele ganhar dinheiro. Muito bem. Mas qual é o preço que ele vai vender? Não se sabe. Porque vai apurar o crédito anterior ou não? Ora, o crédito só vai ser liquidado no mês seguinte. Eu tenho que vender neste mês. Então, eu só tenho duas hipóteses. Ou vendo com sobrepreço, partindo do pressuposto, portanto, que ele não vai pagar, e nesse caso eu posso ter aqui um lucro indivíduo, ou não vendo com sobrepreço, admitindo que ele vai pagar e posso tomar um prejuízo. Em qualquer hipótese, dá errado. Por uma questão agora de fenômenos intertemporais. Eu estou vendendo hoje, mas o crédito só conheço amanhã. Então, qual é o preço que eu vou vender? Bom, então, ao dizer isso, portanto,
A PEC 46, ela não tem a montanha de erros que estão nas PEC 45. Eu devo fazer esse registro. Minha divergência do ponto de vista formal, quanto à necessidade de PEC, portanto, não quanto ao conteúdo dela, e também, especificamente no conteúdo, essa questão do aproveitamento de crédito. Muito obrigado. Tá bom, doutor Everardo. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer o senhor aceitar esse nosso convite. Esse bate-papo foi muito esclarecedor, vai ajudar muito as nossas reflexões e a gente tratar ainda mais à frente sobre a reforma tributária. Então eu passo aí para as suas considerações finais, já agradecendo mais uma vez a sua participação aqui. Bom, dizer que eu tenho um prazer em participar desse evento, a distinção do convite foi formulado pelo Sescom São Paulo, e eu sou grato por isso, e, sobretudo, ter uma oportunidade de eu falar para pessoas que entendem, pessoas que são do ramo. Então, eu não estou jogando conversa fora, eu estou falando para pessoas que vão refletir, que vão processar, que vão entender, que vão desenvolver e que vão também multiplicar, à medida que tiverem aderido às minhas convicções, vão multiplicar esse tipo de entendimento para outros. Então, isso faz uma enorme diferença, e é a razão pela qual eu fiz questão de participar desse evento, e sou muitíssimo grato pela audiência de todos. Muito obrigado, doutor Everardo. Claudinei, se você quer fazer as suas considerações finais. Agradecer pela oportunidade, pelo convite do Sescom também, de estarmos juntos, né, nessa caminhada, e ao doutor Everaldo aí por partilhar conosco essa 1h30 aí, quase de conhecimentos, né, longos. Muito obrigado aí, doutor Everaldo, um forte abraço. Bom, amigos, muito obrigado. Com isso, terminamos aqui a nossa terceiro bate-papo sobre reforma tributária. Ainda teremos mais duas discussões a esse respeito. E divulgaremos no nosso canal do YouTube do Sescom e das demais entidades, entre os dias 20 e 24 de março, todos os dias sairá uma das nossas entrevistas, que vocês poderão assistir no canal no momento que for melhor para vocês. Agradeço a todos a participação, as entidades congraçadas do Estado de São Paulo, todas as entidades contábeis, estamos juntos nesse processo para refletir e entender qual é a melhor reforma e para a gente se colocar, como disse até o doutor Everardo, que a gente se coloque, né, firmemente para que saia a melhor reforma possível, se sair essa reforma, e que seja boa para o país como um todo. Muito obrigado a todos.